que nem a garrinha do Siri. Todo mundo, vai. A garrinha, por favor, a música agora, maestro. Pra um lado e pro outro, Silvio, vai. Meu nome? Meu nome é Ney. Doutor Marildo Ares, comedor de... Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente, né, depois de um certo tempo, pelo menos pra mim, né, que eu queria ter feito isso antes, mas eu vou começar aqui a fazer uma resenha do Lulismo Selvagem, do Rogério Skylab. Eu acompanhei, né, quando ele estava escrevendo no 247 e tinha as entrevistas lá com o Gustavo Conde, né, eu via aquilo ali sempre, lia e tal. E claro que não formava unidade nenhuma, né? Ficava meio solto, né? Tudo meio solto. Apesar de que uma fala que ele, né, dele, do Skylab, no último programa com o Conde, enfim, ficou marcado e ele não fala isso no livro, né? Achei curioso, ele não fala sobre isso no livro. Talvez tenha tirado da cabeça assim na hora. Acho isso muito significativo para o entendimento do livro como um todo. Mas ele deixa mais para frente, ele escreveu esse texto aqui já com o Bolsonaro, né? O livro saiu em 20. Pior que eu não estou lembrando agora de que ano, que não sei se foi 19 ou se 20 ainda que tiveram as publicações lá no 247 e as entrevistas com o Gustavo Conde, que assina aqui também o prefácio do livro. Bom, esse é um ponto, né? Já estava um tempo para poder fazer, eu acompanho o Skylab, meu xará, né? Também sou Rogério. Mas nem só por isso, né, mas por outros motivos. E um outro ponto, só um pequeno parêntese, né, o cuidado editorial, né, faltou só um pouquinho de cuidado editorial. Né, por exemplo, a Rússia uma hora é chamada de União Soviética, mas não é a União Soviética, é a Rússia. Tem alguns errinhos até de digitação que com um pouco mais de cuidado editorial poderia, porque o livro merece, né, acho que mereceria um cuidado editorial um pouquinho melhor. E a numeração fica perto da dobra, ali perto da costura, e meio apagada, tu fica meio perdido na hora de procurar o número da página, né, para quem anota e tal. Esse parêntese, e falar também que eu não sei até que ponto eu vou fazer uma resenha propriamente, porque é um livro repleto de resenhas. Então, fazer a resenha de um livro que está cheio de resenha da resenha. E no caso, é claro, o livro não resenha simplesmente para poder expor, né? O livro é isso, o livro é aquilo e tal. Ele resenha para poder colocar em tensão, né? Textos diferentes, e nessa tensão ele ir colocando a opinião dele. É um pouco difícil, assim, não é fácil, né, pegar, né, a opinião do Skylab direitinho, né? Eu não sei nem se na verdade se ele tem, né, uma coisa assim tão, né, concreta, assim, tão sólida, né? Que, enfim, acho que ele trabalha mais com essa coisa mais, um pouco mais abstrata, mas independente disso, dá para pegar algumas determinações, aquela coisa, né? A literatura, quando ela está escrita como fábula, né, ninguém entende nada, né? Os significados são múltiplos, né? E aí, no outro lado, você tem as palavras de ordem, né? São dois regimes, né, que sempre existem, as palavras de ordem. Você afirma, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. É como se não deixasse nenhum lugar para dúvida, mas ao mesmo tempo é uma palavra de ordem, né? É uma direção e tal. Ou você aceita ou você rechaça, né? Então, isso aí é normal dos regimes discursivos, que tenta se aproximar mais desse fabulário e tal, mesmo não escrevendo literatura, vamos dizer assim, propriamente dito. Não, fica uma coisa em aberto. E aí cada artigo, na verdade, é um comentário, né? Algum texto. Tem um comentário aqui a uma entrevista da Gleisi Hoffmann, que é o silêncio dos políticos, né? Você tem o silêncio dos intelectuais, que é o silêncio do Vladimir Safatli. Tem, né, um comentário também ao filme, né, com uma câmera na mão e uma máscara de gás na cara. Tem comentários não só a livros, a filmes, a entrevistas, mas também a artigos. Então você tem uma série, muitos, né, textos assim, muito bem escolhidos para poder criar esse tensionamento.
e tentar entender, acho que a ambivalência vai, né? O que é esse fenômeno novo que surgiu, vamos colocar assim, de 2013 para cá, e está em diálogo com o quê, né? Está em diálogo com o quê? E aí surge a figura do bigodudo, né? Ou do travesti, que vai se mudando também ao longo dos textos. O legal, né, da gente ler esse livro, agora publicado como livro, é que a gente consegue trazer alguma unidade, né, ver o processo do pensamento, como ele era publicado espaçadamente, tinha os comentários e tal na época, né, nos vídeos, e meio que dispersava um pouco, né? Essa era a minha impressão, não conseguia pegar muita unidade. E como esse texto mais escrito em aberto, aí você fala, pô, o que mesmo ele queria dizer? Né? Enfim, aí algumas palavras de ordem assim, meio que marcavam, né? Aí você vai entendendo mas por determinadas marcações. Então, assim, me ajudou, né, por ter acompanhado esse processo acontecendo e, enfim, quando veio o livro deu para fechar. Eu queria, porra, claro, que dá vontade de comentar, né, cada capítulo, mas aí seria separadamente cada coisa, né, ler, né, tudo que está aqui que eu não li, que é muito legal. Ou seja, ler o que o Rogério leu, ver o que ele estava vendo, né, de fato, né, ver com meus olhos o que ele viu aqui e expõe pra gente. Mas aí não dá. Então, como trabalhar, né, a apresentação aqui desse livro? Então, eu peguei aqui o bigodudo, né, ou o travesti, né, ou o monstro, né, essa figura ela vai mudando ao longo do livro. Então, a primeira aparecida, a primeira vez que aparece, né, esse personagem, é numa frasezinha assim, né? Não tem numeração de capítulo também, então, enfim, já difícil aqui de ver. É o primeiro artigo sobre a Constituição de 88. Aparece pela primeira vez o personagem. Isso foi uma coisa que foi gravada na época que eu lia, né? Aí quando eu peguei no livro, eu falei, cara, eu vou procurar esse personagem no livro, né? Fui marcando, né? Procurando. Não sei se eu vou dar conta, né? Então é o bigodudo. Eu lembro até que eu lembrava muito, uma música que eu escutei que fazia muito sentido nessa época também das entrevistas e tal, que era aquela "Eu Vou Botar Silicone na Bunda", né? Marca muito bem essa ambivalência da escrita do Skylab e a ambivalência dessa escrita e a ambivalência desse personagem, né? Então a ambivalência dessa visão, no caso, né, das coisas. E aí aí começa assim, né? No próximo texto, penetramos na segunda década desse século enigmático sob o olhar estarrecido do professor Fernando Whitaker e do bigodudo sinistro que continua sentado ao meu lado. Então você tem um bigodudo sinistro sentado ao lado dele. Aí depois do nada, né, já no fim desse próximo capítulo, né, que já se chama, né, Difícil Reconhecer uma Travesti, fica assim, né? Ele acaba o texto de novo, né? Assim, faço mais um movimento em direção ao passado. Estamos no ano de 1975. O bigodudo do DOPS continua me olhando, mas é difícil reconhecer uma travesti. Ou seja, já tem uma junção. Eu falei, pega as coisas para colocar em tensionamento. Então o bigodudo do DOPS, na verdade, parece que é um travesti. E ele vai, né? Depois, aí já no próximo texto, ele começa descrevendo o travesti e tal, diante do espelho. A travesti pensa em como vai se produzir, blá, 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 blá. Na verdade, é quase um alter ego agora já dele, né? Ele mesmo talvez pensando, né? O nome do texto é Processo de Produção. Talvez ele estivesse ali se colocando na pele do travesti, essa pessoa que vai se travestindo dentro desses textos, colocando lá no lugar dessas pessoas que escreveram os textos que ele resenha, entre aspas, né? Então são muitas máscaras, muitos disfarces, né? Dentro dos quais, né, a partir dos quais ele se traveste, né? O autor aí se traveste. E aí você vai tentando buscar ali onde está essa, né? Quem é a pessoa que está por trás de tantas mais? Existe uma pessoa por trás, né? Porque já não tem. Eu acho bacana essa pegada dele meio deleuziana, né? O antiplatonismo, né? O antiplatonismo não é só do pós-estruturalismo, né? O antiplatonismo, né? A erupção do baixo, do de baixo, do embaixo, um negócio desse já está na arte moderna, né?
nos impressionistas, já está na Flaubert, Baudelaire, etc. e tal, já está ali. Então, não, um antiplatonismo que vai negar esse mundo das essências, né, em contraposição ao mundo das aparências. Então, como ele não tem muito isso, né, você poderia até dizer, talvez, né, que você não tem, no caso, uma essência ali, né, uma pessoa, né, essa pessoa é a partir do que ela se traveste, vamos colocar assim, né? Eu acho que por aí dá para ter um entendimento interessante, né? Bom, enfim, aí é imenso, né? Já tá falando aqui de outras coisas e tal, já é outro texto e babá. E aí eu acho curioso, né? Vai acabar o texto assim, né? Estou pronta, né? Já é a travesti, né? O alter ego aí, ou o heterônimo, não pode ser um heterônimo, né? Acho que nem tanto. O heterônimo tem personalidades bem marcadas, assim, tem até um nome próprio, né? Pensando no Fernando Pessoa, né? Mas tem a ver com essa lógica, pensando no Fernando Pessoa, pensar em heterônimo tem essa lógica esquizofrênica. E aí estamos pensando no Deleuze, estamos pensando aqui na forma como o Skylab escreve, que é nessa linha, né? Então a travesti fala, estou pronta, essa aqui sou eu até amanhã, depois outras metáforas virão, a noite é uma criança, bye bye. É só uma brincadeira, porque, né, se tu pegar o anti-édipo, você não tem metáforas, né? Mas efeitos de máquina, né? Essa coisa de botar as coisas como uma metáfora seria, vamos dizer assim, um vocabulário talvez muito clássico, né? Não é propriamente uma metáfora, porque isso funciona, né? Isso produz algo, não é isso? Então não é um jogo de linguagem. E tem a discussão aqui dentro do livro sobre esses jogos de linguagem, né? Até que ponto, né? O próprio Rancière, que é muito interessante, né? Ódio à democracia, o próprio Rancière, essa posição dele em contraposição ao Agamben, né? Vai falar, não tem um estado de exceção e tal, né? Você tem uma democracia, sempre vai ter uma oligarquia e você vai ter o tensionamento para uma maior ou menor espaço para a democracia. Então você está sempre em ação, né? Sempre em movimento, você não tem algo que está fora da história, né? Fora dos movimentos. Se bem que o Agamben eu acho que ele é muito preciso, até muito histórico, vamos dizer assim, né? Ele está falando ele está falando, na verdade, o Agamben junto com o Pasolini, né? do neocapitalismo. Que você teve praticamente talvez, né, um breve período ali de, né, os anos dourados, alguma coisa assim, cinema, né, os cinemas novos e tal, o estado de bem-estar social europeu, todo esse mundo que emerge do pós-guerra, um pouco aliviado daquilo. Logo no princípio você é tensionado com a criação de uma lógica de Guerra Fria, mas a partir da década de 70, né, com certeza isso aí vai criando uma espiral, que é o neocapitalismo que o Pasolini faz alusão no artigo sobre os vagalumes, né, o desaparecimento dos vagalumes. Aí tem a discussão do Didi Uberman com o Agamben e tal. Tem também, eu estou chamando de aula agora, porque isso é aula, né, sobre esse artigo do Didi Uberman, né, sobre o artigo do Pasolini também, fazendo essa né, um ajuda a explicar o outro. Então, esse estado de exceção do Agamben é um estado de exceção bem localizado, né? Eu acho que você tem essa cisão quando começa a Guerra Mundial, a Primeira Guerra mesmo, talvez você tenha alguns intertícios, né, que meio que fazem parecer ou aparentar que o mundo está mais ou menos em paz, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas você tem um longo, né, período, vamos dizer assim, de exceção, né, excepcional, que o fim da União Soviética, né, o fim das experiências socialistas não, enfim, recrudesceu talvez, né, essa é a minha hipótese, recrudesceu o estado de exceção ao invés de amainar. Então, na verdade, o Agamben está falando sobre um tempo presente, né, o tempo de agora, esse tempo de tensionamento que impede, por exemplo, uma integração, né, eurasiática, uma integração maior. A gente aqui, por exemplo, sul e norte, né, a América, a integração que eu falo é física, né, trem, né, de alta velocidade e tal, integração regional aqui com nossos parceiros, né, interiorização do povoamento, toda uma questão aí que tem relação com a economia física, né, isso está em outros
outras coisas que eu já falei, enfim, que é imenso, mas essa dificuldade do mundo se integrar, né? Esse tensionamento, foi para isso que foi criada a geopolítica como ciência, né? Para poder, né, impedir essa grande expansão, né? Vamos dizer assim, demográfica, econômica, energética, mundial, né? Então o Agami é preciso e o Rancière é preciso também, né? Ele é bem preciso, ele é bem interessante essa coisa. O oligarquia está sempre aí, realmente você vai sempre ter, né? Então esse pessoal da esquerda e tal, que fica buscando um governo puro, né? Uma pureza, etc e tal, nunca vai encontrar, porque, né, esse pensamento oligárquico, né? Esse sistema assim excludente, ele compõe aí a nossa paisagem, né? Não tem jeito. Então você tem momentos, né, de subida e descida e tal, que é tradicional. Momentos de ouro, sei lá, a ciência, né, do século XIX para o século XX, né, que evolui, progride pra caramba, né, o motor a vapor, né, que é muito importante, a eletricidade, né, o renascimento, né, os descobrimentos e tal, a reforma, né, tudo, porra, muito grande, muito grandioso. Tem momentos grandiosos, mas é quase que como se fosse uma exceção, né, a esses momentos grandiosos, apesar de que, enfim, são de certa maneira o motor da história. Isso pega um pouco também aquela história do aparelho de captura, né, captura máquina de guerra nômade tradicional, são esses movimentos inovadores serem capturados, então estão momentos de baixa. Então, enfim, você tem vários recortes que pode ser feito nessa historicização de um estado de exceção, tanto que o Agami vai lá para o Paulo, né, para poder falar sobre isso e tal, a coisa toda muito, muito antiga. E aí o Rancière vai falar desse tensionamento próprio à democracia. É um dos textos até que fecham aqui o livro, né, um texto muito, muito interessante. Bom, aí vamos continuar aqui tentando ver, né, essa figura aqui do travesti, ou do bigodudo do Dopes, ou do monstro, que fecha como um monstro. Bom, aí o Skylab, ele vai falando sobre também a questão da realidade virtual, né, a verdade, o que seria real, o que seria virtual. A Marilena Chauí, né, coloca como, né, o mundo da aparência, o mundo da essência, de modo muito platônico. O Pierre Levy vai se aproximar um pouco mais, né? Você tem o virtual e o atual, isso é o Deleuze, né? Já o Deleuze que se atualiza a virtualidade, né? São os dois pares do Deleuze, mas é tão básico para o Deleuze, né? Virtual, atual, o real e o possível, né? Você tem pares opostos, né? O par atual virtual e o par real possível. Então você tem oposição sobre esses dois pares. Bom, então aí onde que está, né? Onde que está a subjetividade sem nome? É um texto muito, mas muito interessante, né? Porque o que está no centro aqui, né? O que está no centro aqui desse travesti, estamos aqui, né, do bigodudo para o travesti, nessa transformação aqui do bigodudo do Dopes em travesti. O evento chave aqui é 2013, né? Junho de 2013, enfim, que a discussão bizantina, né, discussão imensa. E como o Rogério se coloca, né, pelo menos nos vídeos ele sempre se colocou a favor, né, falou que estava lá junto e tal, de 2013, e repete isso, né, nos textos e tal. Claro, também nos vídeos lá com o Conde ele estava só explicando o que ele tinha escrito, então é claro que, né, ele já tinha escrito, então é claro que ele está só reafirmando a posição. E eu acho que é por aí, entendeu? Essa coisa toda de junho de 2013, e os problemas da democracia, né? O problema da democracia. Qual o problema da democracia em junho de 2013? Acho que são dois modelos. O Rogério pega o modelo russo, né, que é um modelo mais opressor, né? E realmente olhar uma solução russa é um pouco complicado, né? Pelo menos dentro dos parâmetros que a gente está acostumado, né? E se pegar uma solução chinesa, pode ser até mais interessante. Por quê?
Porque o que acontece? Você tem ali o aumento de poder de compra da população chinesa, né? Sei lá, tantos centenas de milhões lá que saíram da fome, a urbanização imensa, né? Acho que são, o planejamento lá do PC chinês são 13 milhões de empregos urbanos, né, por ano, criação, né, de novos empregos urbanos. Aquelas antigas cidades fantasmas se transformando em cidades fantásticas, né, de fantasmas em fantásticas. Então toda essa melhoria, esse aumento do nível de vida, do bem-estar, né, das pessoas, produziu muita greve, né, muita manifestação, né? Então a China é um lugar, vamos colocar assim, né, sob esse parâmetro relativamente democrático. Você vê, né, quando mais teve greve, né, na história do país foram durante o governo do PT. E esses 8 anos aí, porque o segundo mandato da Dilma praticamente não houve, né? Praticamente não existiu. Você teve movimentos de massa muito fracos, até para poder defender a própria Dilma e depois para poder se opor ao golpe. Você teve uma pandemia no meio do caminho, né, também. Mas o pessoal fez relativamente poucas paralisações, poucas mobilizações, fora, né, do calendário eleitoral. Teve as coisas mais bonitas, né, que é a vigília pro Lula, né? Isso aí pra mim, acho que, né, você tá na história, né, tá na história do país. Teve coisas assim muito interessantes acontecendo, né? Até laços de solidariedade, coisas legais. Mas essa coisa de sair na rua, tá, que é uma coisa muito clássica, né, de classe média, não rolou tanto, né? Não rolou tanto. Então, talvez a greve, né, as manifestações sejam, né, correlatas não só à democracia, né, em governos mais democráticos, como também correspondem, né, são resultado de determinado tipo de aumento, né, de perspectiva de vida. As pessoas vão querer mais. Isso não deixa de ser a explicação do governo, né, na época. Agora que eu estou lembrando que a Dilma falava isso direto, as pessoas querem mais e tal, por isso que elas estão manifestando e tal. Então não estão errados. Então eu acho que o Skylab ele quer, né, dar, como é que é, direito à existência, né, essas pessoas poderem não ser criminalizadas, né, que participaram das manifestações, que não queria aquele negócio de Copa, bababá, bababá. Eu achava a Copa maneiro pra cacete e tal. Enfim, e obra é muito bom, né? Obra é uma coisa sensacional, né? Ainda mais se for de ampla, né? Tinha que fazer pra mim trem-bala, né? Pra mim escala de obra, trem-bala e fusão nuclear e, como é que é? Voo espacial, né? Enfim, pra mim obra nesse sentido assim, né? Com coisas imensas, né? Mas, enfim, aqui tava fazendo muita obra. Rio de Janeiro tava fazendo por causa da Olimpíada, fazendo muita coisa por causa da Copa também. E tá empregando gente, tá movimentando dinheiro, é melhor do que ficar a Petrobras dando metade do valor dela de mercado inteiro para mão de acionista, né? A maioria é estrangeiro. Então a obra, de certa forma, é um barato. É claro que tem que ser feito de uma maneira interessante, né? Assim, quanto maior amplitude, melhor, né? E consequência, tal, fonte de financiamento, toda essa complexidade, né? É uma coisa muito complexa, né? Desde as fontes de financiamento até o projeto final das obras. Então, por mim, a obra estava tudo certo, mas o pessoal quer protestar. E foi protestar aqui no caso do Rio de Janeiro contra o Cabral. Essa coisa, eu acho que o Rogério fala isso, ou o Rogério, algum texto que ele resenha, que às vezes era mais contra o governo municipal, né, estadual, as manifestações, do que propriamente contra o governo federal. Eu lembro de eu conversando com amigos na época, tinham críticas, né, ao Eduardo Paes, eu falava, calma, o Eduardo Paes não, a Dilma. Eu não lembro mais qual era a crítica, era tanta crítica que né, a Dilma recebia na época que eu, enfim, não lembro, era muita coisa. Eu falava, mas calma aí, cara, isso aí é da esfera municipal, entendeu? Você tem um governo que funciona assim, assim, só de explicar que aquilo ali, se fosse para protestar, tudo bem, mas protesta contra, né, a prefeitura, que ele é prefeito, não é nem estadual, é municipal, muito pequeno. O pessoal nacionalizava coisas muito minúsculas. Mostra a extrema imaturidade política mesmo, inclusive principalmente daqueles que se consideram classe média. Então, se eu teria uma crítica, seria isso que eu vi, né? Eu não participei, que eu achei um movimento reacionário desde quase do dia 1, por outro motivo que eu também vou explicitar, mas só estou colocando minha posição aqui para poder trabalhar, fazer esse diálogo aqui também com ele. Mas eu achei tudo muito infantil, né? O pessoal não tinha propostas interessantes, né? Mesmo as negações, né, não eram grandes negações. Quando eu era adolescente tinha aquela coisa fora Alca, fora FMI, né? Fora FHC e tudo mais, fora neoliberalismo e tal. Porra, isso aí faz sentido, né? Vamos sair fora Bolsonaro, vamos tirar essa porra toda aí, né?
petróleo é nosso e por aí vai. Isso é muito maneiro, né? E se você tiver algumas propostas concretas, né, era interessante. Eu não escrevia para canto nenhum na época, não publicava nada assim para público, mas eu escrevi um texto imenso, acho que tem umas 60 páginas, está aí parado, né? Desde aquela época que eu falei, porra, cara, a proposta que eu pensei, né, que eu imaginei, era o seguinte: você tinha um gatilho de aumento do salário mínimo, que é o PIB mais inflação, né? Por que não poderia ser o PIB, em vez da inflação, a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros alta para dedéu, né? Não, juros mais inflação, né? Inflação para poder garantir, né, sem a perda, se acompanha sempre a inflação, e o a mais seria a taxa de juros. Acho que é a proposta que estaria válida até agora, até hoje, né? Poderia existir isso, né? Então, a incapacidade imaginativa de se formular, né, propostas concretas, reais e tal, além daquelas coisas meio abstratas, meio sem sentido que estavam acontecendo na época. Isso é um lado. E o outro lado que ali para mim já era muito claro, enfim, tenho documentado aqui, né, enfim, pelas fontes que eu usei, que eu estudava, pesquisava na época, já sabia. Então quando vê, é como se eu já meio que, né, já estava mais ou menos preparado pelo que eu já estava estudando, né, do projeto do Vale do Silício, né, e do uso das redes sociais e tal, ser uma imensa, né, braço, né, do Pentágono e tal, uma imensa forma de guerra irregular. Então viu o pessoal sendo cooptado, né, por essa guerra irregular. Então falava, cara, isso aí não tá maneiro, o pessoal não tem solidez de princípio, e a forma disso aí ser completamente desencaminhada é muito grande, porque, né, quem está impulsionando isso não é o movimento Passe Livre. Eu, estudante, né, ia nessas manifestações, estava em escola pública, né, eu ia nessas manifestações e aí, né, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu depois. Eu falava, não é uma coisa, não tem nada a ver com, não tem nexo, entendeu? Então, assim, eu por mim, né, enfim, eu achei que foi, né, desnecessário, né, um movimento desnecessário, trouxe mais mal do que bem. Mas, de qualquer maneira, você tem direito à existência, né? Estou colocando aqui a referência chinesa, né? Ou seja, que comprova, né, esse caso, né, que mais bem-estar social, mais democracia, tem mais manifestações. Então o governo também tem que saber lidar e dialogar, que é mais difícil. Ou seja, nem tanto uma solução russa, em parte, porque é uma coisa que a própria China aprende da Rússia, e os russos são bons nisso, né? Por causa da história da União Soviética, né? De espionagem contra espionagem, né? De você ter isso aí funcionando, né? Inteligência contra inteligência. E a questão toda militar russa, o pessoal fala muito da questão religiosa, que vai mexer com Dugin, vai mexer com a Igreja Ortodoxa e tal. Enfim, a questão militar na Rússia é muito mais interessante, né? Se hoje, né, quando teve o anúncio da nova classe de mísseis, né, dos novos armamentos russos, 2018, pelo Putin, né, o Trump na época, né, os Estados Unidos andou para trás, todo mundo andou para trás, não sabia se era verdade, se era mentira e tal, e aí tudo começou a esfriar muito, né, e em termos de guerra teve a vitória na Síria também, né, dos sírios, né, contra o Estado Islâmico financiado pela OTAN, dali, né? Então, você tem a necessidade dessa superioridade militar, tecnológica e da inteligência. Então, a inteligência russa sabe capturar essas coisas. Uma das notícias que eu li em 2014 era que a Rússia os países asiáticos, né? Uma série de países asiáticos, eles tinham decretado, né? Tinham declarado tudo isso que eles se chama de Revolução Colorida como guerras irregulares de outros países contra a soberania deles, né? Então, tratar como estado de guerra, né? Ou seja, como estado de exceção. Então, acho que teria que ver esse princípio aí, que é um pouco mais, né? A mão pesa um pouco mais, só que é isso, né? Porque qual país, todo país desenvolvido tem uma indústria, né, forte, aquela coisa lá, até o Mangabeira Unger sabe disso, né? Ou seja, não precisa ser muito inteligente,
Mas também umas forças armadas relativamente fortes, tanto que era o que estava se projetando na época do pré-sal, né? A Amazônia Azul, um poder de dissuasão interessante. Isso faz parte, compõe. Isso aí, se eu estou falando aqui de mim para poder contrapor, né? Já que, né, quase como se fosse um diálogo. Estou falando aqui com a câmera, mas é quase como se fosse um diálogo. E eu gosto muito do modelo, aí, enfim, venezuelano, né? Fica difícil ter modelo americano e modelo europeu hoje em dia, né? Tá tudo numa decadência danada, né? Assim, com todo respeito, nada contra. Pode falar de Europa e Estados Unidos 1000 horas, né? Coisas boas e tal, maravilhosas, não, mas atualmente você tem essa questão da prosperidade, do bem-estar e tal, uma certa abertura, né, para um tipo de democracia que ali na China, um tipo de, que aqui não encaixa aqui, não tem nada a ver, né? Essa questão da inteligência contra inteligência e a questão da Rússia. A Rússia passou os Estados Unidos por quê, em termos de eficiência das armas, mesmo tendo muito menos investimento? Porque tem menos corrupção, vamos colocar assim, menos desvio de verba para outras coisas, né? Muita eficiência. Eles ficaram décadas, né, nesses esforços de guerra. Isso foi um dos motivos para a União Soviética ter ruído, né, ter ficado tão atrelada a essa indústria militar, essa indústria né, de ter que se defender, de não conseguir perder, né, mas na defensiva. Então continuou. Então, se na verdade a Guerra Fria não acabou, agora, né, se tiver um desfecho favorável à Rússia com a guerra da Ucrânia, não acontecendo uma guerra nuclear no meio do caminho, né, você pode dizer que foi a Rússia que venceu a Guerra Fria, né, e não o Ocidente, né, os Estados Unidos, ou o eixo ali Rússia-China, né, que a Rússia também só está bancando tudo isso, são pelos mísseis dela, mas também porque tem a China por detrás ali, né, ao lado no caso, né, dando suporte. Então são mais os países ou de tradição socialista ou socialista, né, de fato, que estão acabando vencendo a Guerra Fria, né? Pelo menos esse é o atual estado das coisas. Então esse é o contraponto. O outro contraponto seria a Venezuela no quê? Venezuela na questão plebiscitária. A Dilma e tal, enfim, pelo menos em momentos, né, sempre teve, né, o PT no caso sempre teve um apoio popular muito grande, né, tá aí, enfim, essa vitória super apertada do Lula, né, e nunca foi fácil derrotar, né, pegando pelo voto popular o PT, nunca foi fácil ganhar do PT, né. Então um plebiscito, né, em questões nacionais, né, seria interessante, né, tentar colocar uma pauta dessa. Não sei até que ponto isso está em Constituição, acho que a Constituição está meio furada. Então acho que são 3 vias aí, né? Enfim, mas também é um assunto gigante. Então Venezuela, Rússia, China. Voltou só a falar de Cuba, né? Mas, enfim, deixa quieto. E a questão da democracia e tal, que isso é tudo uma... Por exemplo, o Roosevelt, né? Falar de democracia aqui rápido. O Roosevelt foi eleito 4 vezes, né? Só não foi a 5ª porque morreu. Então os Estados Unidos tinham essa coisa de poderia eleger indefinidamente o presidente. Depois que o Roosevelt morreu, que eles botaram uma cláusula lá de barreira e limitaram a reeleição. Mas por princípio, né, da democracia, lá dos pais fundadores do George Washington, não tem proibição nenhuma. O que eles faziam era matar o pessoal, né? Na democracia jeffersoniana aí, do livre mercado, de escravista, né, matou muita gente, né, do partido oposto, mas você não teria limitação. Então não tem nada a ver, se você tem respaldo, né, popular, né, de fato, né, democrático, social, você pode ter um mesmo líder, né, mesmo partido por mais tempo, que já passa pela questão de você poder fazer os projetos de longo prazo, né? Se você só atinge, né, coisas longas, né, grandes e tal, se você tiver também um médio e longo prazo, senão o Estado vira igual uma empresa privada, que só pensa no curto prazo, no lucro de curto prazo, aí não funciona. Né? Mas são questões que têm que se amadurecer. O Rogério vai falar da Rússia, né, como uma mão pesada, e realmente é pesada. O Putin tem essa ligação, né, com a igreja, né, que é complicado, né, e vai para o duguinismo, vai para essas loucuras aí todas aí, esotéricas e tal, muito malucas. Parece uma maçonaria que, né, enfim, uma coisa louca. E ele realmente tem isso, mas eu acho que faz parte do governo, né? Pra tu ver o que tem de liberal no governo Lula, né? Sempre teve, né?
Então, mas sem o liberalismo tu não vai ter governo, né? Então, sem também, talvez lá na Rússia, sem uma certa ligação mais com a igreja, com alguma ortodoxia, também não tem governo possível, não? Então, faz parte, eu acho que, né, faz mais parte da arte de governo, né? Enfim, essas dificuldades, essas alianças loucas, né? E como essa... Aí você vê quando você pega alguém que tem algum destaque, assim, pelo menos no lado positivo, como até a própria parte maldita, né? Fica muito mais evidente. Bom, é isso, questão da democracia, questão da Rússia, 2013... O travesti, tem algum texto que passou assim voando na minha cabeça que eu iria falar aqui sobre, mas enfim, já voou, já foi embora. 2013 e essa mutação do agente do DOPS, bigodudo, num travesti. Então acho que eu já falei bastante, né? Falei bastante coisa. Bom, eu acho interessante porque ao mesmo tempo que o Rogério, né, tenta dar, né, quer dar legitimidade, né, eu acho que é legítimo, de novo falando, né, acho que é legítimo, né, 2013, ou manifestações que sejam, na medida que se é compreendido, né, como fruto, né, de avanços anteriores, né, e aí o governo tem que ter, né, a base de apoio do governo e tudo mais tem que ter uma certa forma de saber lidar com isso, né, com diálogo, mas também com contra-inteligência, ou seja, só botando aqui mais em linha reta, né, em termos do que eu estava dizendo antes, ao mesmo tempo que ele não corrobora, né, o Rogério não corrobora, não está ao lado de intelectuais que fazem apologia, né, escancarada das revoluções coloridas, como Vladimir Safatli, né, que é o texto que inaugura, né, essa série aqui né, dos capítulos do Rogério. E o Vladimir Safatli é bem aquela esquerdinha bem, né, que não gosta de PT, né? Eu, por mim, acho que não gosto de PT porque PT tem pobre, né? Tem mistura, tem um monte de coisa. E o Rogério vai falar exatamente esse lulismo selvagem, essa mistura, né? Se você entender, né, e sem você suportar essa mistura para tudo que é lado, né, de pobre, de tudo, de travesti, de tudo, sem você suportar, entender, compreender, conviver, né, reviver, experienciar em conjunto, né, essa mistura, né, você vai acabar ocupando o lugar de uma esquerda melancólica, né, uma esquerda triste e tal. Acho que isso passa pelos comentários que ele fez sobre o Alain Badiou, né, se eu não me engano é isso. Então o Vladimir, por exemplo, tem um texto aqui, né, que o Vladimir vai falar o seguinte, né, além de falar sobre a insuportável hegemonia petista, quem é que não isso é muito bom lembrar disso, né, como isso era comentado, como isso era falado, a insuportável hegemonia petista, isso era, caraca, aí para depois virar essa coisa, né, o Lula ou nada, né, nossa senhora, a história é bom porque ficar velho é bom por causa disso, né? Que a gente vê umas coisas dessas, impressionante. Então eu destaquei até um parágrafozinho que eu vou poder, né, sobre o Vladimir Safatli, né? Segundo Vladimir, a esquerda, e ele inclui aqui todos os seus atores, não somente o PT, não esteve à altura de 2013, a revolução traída. Não soube se reorganizar, não soube se recompor e não soube se livrar de sua hegemonia. E lembra países como França e Inglaterra, que diante de uma radicalização de direita, efetuaram uma radicalização de mesmo grau à esquerda. Segundo Vladimir, o Partido Trabalhista inglês hoje em dia é mais radical que o PSOL. É o velho modelo platônico, né, do modelo e cópia, o modelo do Roberto Schwarz, né? Ali você tem um modelo, nós somos a cópia, a gente nunca consegue ser igual ao modelo, fica sempre um déficit, né? Então você é nacional por subtração, né? Enfim, o nacionalismo aqui também é de segunda categoria, populismo, né? E o internacional, né? Internacionalismo do marxismo, do comunismo, não floresce aqui, não é suficiente, também aqui também é deficiente, então a gente está em déficit inclusive com a periferia europeia. Então o velho preconceito intelectual. Então, apesar, né, de ter essa defesa de 2013, não,
o Rogério não cai nessa questão mais filiteísta, não é isso? Filiteísta do Vladimir, mais sectária, vamos dizer assim, né? O Vladimir falou agora um livro recente dele, né, que o mundo moderno, o mundo atual começa lá com a imolação de não sei quem na Tunísia e tal. Ou seja, o mundo moderno começa quando começaram as revoluções coloridas, né? Enfim, mesmo depois de tanto tempo, depois de tantos golpes de Estado, o rapaz recentemente publicou um livro para poder fazer o elogio disso tudo e esquece, né, que, enfim, antes do rapaz que simulou pelo bem da humanidade lá na Tunísia, se teve atentado né, o dito atentado às Torres Gêmeas, né, a guerra no Iraque, né. Você tem, né, o Mandela, né? Bota o Mandela, que é maneiro pra caralho. Mandela vai até ali começa, né, a crise, uma crise financeira tremenda. As coisas já começam a não dar certo depois da abertura desenfreada depois do fim da União Soviética. O primeiro baque, né, disso, da crise financeira que se abate nos Estados Unidos em 2001, usa, né, a guerra do Iraque serve para poder, né, meio que tampar esses buracos. Aí você vai ter o segundo momento, que é o momento Obama, que eu acho que é isso que o Vladimir quer dizer, né, o momento Obama de expansão quantitativa, que faz uma mudança de regime financeiro também em escala global, né, e traz nessa economia virtual, né, para jogo, consagrado no pós-pandemia. Então você tem muita coisa, problema complicada para poder trabalhar, e o cara tá ali fazendo um poeminha, né, enfim. E aí é isso, o Rogério, ele se distancia disso, né? Se distancia disso e fica difícil de entender, né? Dentro desse distanciamento de tantas coisas assim, como é que ao mesmo tempo ele se coloca num lugar, né? Que é o lugar também de uma certa juventude, né? É um lugar um pouco impulsivo, um pouco não muito esclarecido. E já que é um texto, né, que vem aí de 2020, né? Enfim, já teve um espaço, né, para poder se refletir, pensar melhor e tal. Sendo que, pelo que parece, ele não se coloca como nunca, né, como então jamais foi um antipetista, por ter, né, também a tradição brisolista, respeitar essa intelectualidade paulista que não gosta de Vargas, né, não gosta do antigo trabalhismo e não gosta do PT também, apesar do PT ter sua base ali em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Isso é uma coisa muito antiga, né? Desde o Verfora e tal, o pessoal que fazia, e o próprio Schwartz também, né? A questão do populismo aqui no Brasil. Essas lideranças populares como de segunda categoria, né? Não ancoradas numa democracia sólida e tal, mas a democracia sólida é uma democracia, né, se transformando em classe média, né? A ampla classe média, pelo menos esse é o modelo clássico, né? É o modelo chinês e tal. E até o que ponto essa classe média não quis ser classe média, foi sabotado o seu desejo de ser classe média, né? Falando do Deleuze, foi a questão dos desejos aqui, né? Para lembrar, isso está muito presente nos textos também, esse desejo de ser classe média. Isso foi o pobre, né? Ou que não se identificava como pobre, tal, ou passou a não se identificar mais como pobre. Ele não queria ser visto nesse figurino da classe média, nesse travestimento, ou esse desejo, essa vontade de se consolidar, de se ver de fato como classe média, ou seja, também passar para o filho, para o neto, para o bisneto, etc e tal, não foi um desejo cortado, né? Aí cada um defende sua posição, né? Eu acho que o Rogério está mais para ver como, não necessariamente, né, os pobres ou enfim, os quase pobres, etc, eles tinham que entrar nesse figurino, né? Enfim, claro, é uma questão de opção. Aquela velha questão lá existencialista, eu já não sou tão existencialista assim. Eu acho que tem a intencionalidade assim de, uma inteligência, né? Não é só uma questão de querer ou não querer. Houve uma ingerência, né? E alguém insuflou esse desejo, né? Esse desejo de não querer, esse desejo autodestrutivo nas massas. Então o travesti fica, né? Que é um golpista. É um golpista, é alguém dos porões, é um torturador. A princípio, depois ele vira um travesti de fato, depois ele vira um monstro, né? Acho que fica difícil de ligar o torturador ao travesti. Enfim, também seria muito esquisito ligar uma coisa à outra. Mas esse não é o dito, né, dessa sociedade que não lidou bem com o seu passado, né? Velha história, né, da amnésia, do Brasil que sofre com mal de Alzheimer, né? O Bernardo Kucinski lá que fala, né, falou, ficou clássico essa fala.
O país que não sabe lidar com esse passado, essas coisas vão se transformando, não sabe lidar com seus problemas presentes, né? E aí, em determinado momento, o Rogério vai falar que o lulismo selvagem, na verdade, é o John Willis, né? Que é alguém pobre, que ascendeu socialmente e tal, que isso não podia, né? Não poderia acontecer, né? Então, pobre, né? Moreno, né? Pobre, moreno, homossexual, tudo mais. Ganhou dinheiro, ganhou notoriedade, então isso não poderia jamais acontecer, isso é um fantasma, né? Que fez reviver. Acho que tem um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, né? Entre o travesti e o bigodudo, é que o surgimento dessa classe, que era uma classe ainda sem nome, né? O surgimento dessa classe, que era uma classe ainda sem nome, ela provocou, né, o ressurgimento dessa figura também recalcada, uma figura não vista e outra uma figura que deixou de ser vista, né, que foi colocada para debaixo do tapete como se não existisse. Então uma coisa acabou causando ou provocando a outra. E tem um laço, né? Muitas vezes pegar o Bolsonaro, né, o pessoal lá da extrema direita, muitas vezes eles fazem críticas ao PT que não propriamente parece o PT, né? Para quem acompanha o PT há mais tempo, parece mais a crítica ao PSOL. Mas eles confundem o PSOL com o PT direto, eles acham que é a mesma coisa. Na verdade, eles acham que o PSOL é o verdadeiro PT, né? Que o PT que está incluído no PSOL e não o inverso, eles são desfocados, né? Que é tradicional, essa dissonância aí cognitiva, né? Dessa dificuldade cognitiva, dessa burrice deles, né? Eles acham que o PT é um pessoal imenso, né? E aí realmente tem um nexo de causalidade que vai tudo muito na pauta de costume, né? Um dos grandes problemas dessa época foi muita discussão em relação à questão de costumes e a questão clássica, lá, econômica e tal, que era o debate ali e tal, na época do Lula, Dilma como candidata, o pessoal não fazia tanta a discussão econômica e cria um puta né, de um lapso e tal. Bom, então é isso. Então está aí o nexo entre o torturador e o travesti, né? Esse travestimento, né? E também o monstro não tem nada a ver com travesti. E o monstro não necessariamente é o torturador, porque o monstro que vai, né, vai ser esse caos, né, essa caosmose aí que vai dar lugar, né, ao surgimento desse novo, né, dessas novas vozes, né? Eu acho que essas que são as mutações, essas novas vozes querendo, né, um lugar para poder participar, para poder se expressar. Acho que o texto do Rogério entra nisso, né, fazendo eco a essas novas vozes. O Hugo Albuquerque, enfim, uma galera, né? O próprio documentário lá para Mídia Ninja, né, que eu já falei o nome lá atrás, que ele usa outras pessoas mais novas aí, né, que ele, né, mostra como bons analistas e tudo mais, ou seja, dá lugar a esse novo, né, que não necessariamente tem que estar, né, alinhado ao PT. Então esse monstro dá lugar a essas manifestações extremistas de extrema direita, dá lugar também para um pensamento muito razoável, né, um pensamento mais novo e tal, jovial, de pessoas que estiveram ali ao lado, tanto que o próprio Peter Paul Pebar, né, que acaba entrando numa linha mais de crítica, é criticado, né, por essa galera mais nova. Então fica maneiro isso, né, como faz um nuance, né, faz uma nuance interessante aí sobre isso. Eu acho que é isso, né? É isso, já falei sobre o João Willis. Ele fala também, né, para colocar que o lulismo selvagem é o primeiro ministério do Lula, que é uma mistura de tudo. Então tá aí, né, é conviver com a mistura. Ou às vezes viver, até que ponto seria isso? Conviver com um monstro, né, com essas anomalias, né, a coisa dos desvios da natureza, né, viver com essas anomalias e saber trabalhar, né, a partir disso, né, seja anômalo ou não, né, toda aquela discussão imensa, normal, patológico, etc e tal, né, normal ou não, mas saber trabalhar isso de uma maneira inteligente, né. Você tem essa maneira um pouco infantil de certa esquerda, você tem a maneira radical da extrema direita na bala, né, aí você tem a direita e a extrema direita, são a mesma coisa, né, praticamente, muda um pouquinho, né. A polícia do Alckmin está aí, né? Enfim, para poder lembrar o que é uma polícia com o governo tucano, né? Enfim, e o Sérgio Cabral também, que era um direitista, que era a polícia carioca, e por aí vai. Então,
né? Esses liberais aí são bem violentos também, né? Enfim. Bom, eu tentei, né? Que já tô chegando aqui há quase uma hora aqui falando. Eu acho que já deu para apresentar, gente, para apresentar um livro, né? Só se for, pô, Sérgio Buarque, lá, como é que é, do Império à República, livro imenso, gigante, difícil pra caralho. Aí a gente demora um pouquinho mais, mas geralmente eu vou um pouquinho mais rápido, ou tá dentro da média mais ou menos. Eu não queria me estender mais, porque eu acho que já foi, acho que o essencial foi exposto, né? Todas essas ambivalências, essa mudança, né? Acho que eu tá bem no tá quase do contrapé ali, o torturador, o travesti e o monstro, né? E ler, né, nessas margens aí, para tentar trazer essa unidade, né? Que o texto, que a princípio você não consegue, porque está sendo publicado semanalmente, você vai meio que se perdendo. Depois você perde, porque são resenhas de textos muito diferentes entre si, apesar de sempre ter uma complementariedade, geralmente é um texto, né, sobre uma coisa e continua na outra, ou se contrapondo ou só estendendo a análise, e tem vários pares, né, impares e tal, então você vai vendo com o tempo o surgimento dessa análise, e aí no fim, né, tentar traçar esse quadro, e com certeza, não sei se eu vou estar reduzindo muito, né, mas eu acho que esse disco não é o Rei do Cu, da trilogia do Cu, acho que é o segundo da trilogia do Cu, né, que tem eu vou botar silicone na bunda, e tem outros que eu acho que casa muito com o que está sendo dito aqui, então, os outros também, né, acho que a trilogia do Cu com o Lulismo Selvagem seria um bom acompanhamento, né? Enfim, daria para poder falar mais sobre isso. Alô, gente, um abraço aí para todo mundo. Para quem ficou até aqui, desculpa, tá? Eu tinha que ter falado isso no início. Tinha um rapaz reclamando, realmente tá com um chiadinho, né? Por causa do microfone aqui. Ele falou que parecia uma maquita com pilha. Eu não sei como é que é a maquita com pilha, nunca ouvi, não lembro. A minha furadeira é furadeira de normal. Aí, não, parece que tem uma maquita com pilha atrás de você. Eu falei, eu vi, tem um chiadinho lá. É o microfone aqui de lapela, de fio. Eu tô tentando fazer uma vaquinha para poder comprar um microfone novo, né? Eu comprei um Bluetooth, né? Diz que é bom. Acho que é R$170 o microfone, legal. Mas sempre tem um Pix, né? Tanto no podcast quanto no YouTube. Então, pô, se o pessoal fazer aqui, eu vou agradecer, sabe? Aqui, enfim, no vídeo, pô, escrevo um e-mail, dou um abraço se eu encontrar na rua, sei lá, não sei, sorteio um livro, aí vai foder já o livro metade do valor do microfone. Mas, enfim, pô, eu ficaria muito grato, né? Enfim, seria uma excelente ajuda, né? Pra poder, enfim, continuar fazendo tudo isso aí. Valeu, gente, um abração, desculpa, eu acabei falando no fim, que era pra ter falado no início, mas então quem ficou aqui, os guerreiros, obrigado também por tudo. Valeu.